Meus caros amigos, nós vivemos o período da chamada geleia conceitual, que eu denomino como geleia conceitual. É quando a gente fala das coisas sem saber o que elas são de fato, o que elas representam, qual o peso delas. Eu falo sem essa responsabilidade. E a gente tem visto esse fenômeno na internet, aqui no YouTube, então, é uma coisa incrível, né? O YouTube faz tantas, restrições, mas não tem se preocupado, pelo menos, com a questão da informação de fato conceitual do campo acadêmico, do campo científico, de fato, né? Se coibiu, por exemplo, a questão da desinformação com relação à Covid-19 e tudo mais, mas existem outros temas que também são aqui colocados por muitos canais de forma equivocada, né? E às vezes até proposital. De forma até proposital. Então, vamos para o conceito, né, da disputa que nós temos hoje entre fascismo e socialismo, ou alguns vão dizer que é comunismo. Recentemente eu postei na comunidade do canal, né, fiz um comentário em cima de um post de uma pessoa, né, que estava lá, que não queria que voltasse o comunismo da época do Lula, que não sei o que, não sei o que, né? As pessoas falam essas coisas sem responsabilidade alguma. Em primeiro lugar, que nunca teve comunismo no período do Lula. Foi muito mais capitalista do que nunca, né? Porque, aliás, os bancos nunca lucraram tanto como no período Lula. Aliás, o próprio Lula diz isso. Então, né, antes que você vai dizer que é uma acusação minha, porque eu não gosto do Lula, é porque o próprio Lula aceitou isso. Então, vamos por partes, né? Então as pessoas, né, ficam falando de fascismo, de comunismo, de socialismo, mas elas não sabem da onde que vem esses termos, o que significam esses termos, né? Então, assim, gente, nós vamos aqui para um fenômeno mais antigo, tá? Um fenômeno mais antigo, porque aqui eu tô falando do século, tá? Século XIX, certo? Que surgiu a teoria do socialismo, do comunismo, né? Trazida, então, por Marx e Friedrich Engels, ou Karl Marx e Friedrich Engels, tá? Aí aqui tem uma obra chamada O Capital, né? E tem uma série de outras obras, né, em parceria desses dois pensadores, né, em que lá o Marx, inclusive, fala da luta de classe e tudo mais. Ele chama, inclusive, né, as famílias que na época, né, as famílias eram numerosas para atender os desejos das empresas, né, as indústrias da época, de proletariado, né? Então ele fala da questão da luta de classes, da exploração do trabalhador e tudo mais. O que acontece? O Marx, né, e o Engels, né, formulam uma teoria de que nós temos que romper com o capitalismo. O capitalismo, ele por si só, ele vai se findar. E aí, então, uma etapa para o fim do capitalismo viria a ser o socialismo. Tá? O socialismo e, posteriormente, o comunismo. O que é isso aqui? O que é o socialismo? Tá? É um modelo econômico, como o capitalismo é um modelo econômico. O que preconiza o socialismo? Uma economia, tá? Eu estou falando no nível teórico. Né? Uma economia onde todos tenham, né, parcela igual ali, onde há igualdade, onde haja equidade, né, para todos, né? E o comunismo, ele é um processo à frente do socialismo, uma etapa posterior do socialismo, que não é bem o que a gente tem visto na história do século XX, tá? Daí por isso que eu fiz essa ligação aqui com esse termo, totalitarismo, tá, gente? Então, meus caros, isso é uma teoria, tá? Você goste ou não, enfim, é uma teoria, como existem várias teorias, né, de John Stuart Mill, que é do campo dos liberais, Adam Smith, etc, etc. Você pode não concordar, mas você sabe que eles são pensadores e, bom, é o pensamento deles, certo? Bom, temos isto. Aí nós temos aqui o fascismo. Ele é um fenômeno, tá? É um fenômeno desse período histórico aqui, ó, de 1922 a 1945.
tá? Todos nós sabemos que antes de 22 nós tivemos, né, a Primeira Guerra Mundial. E da Primeira Guerra Mundial, o país mais atingido da Primeira Guerra Mundial foi a Alemanha. E a Alemanha teve que se reconstruir. E a partir de 22 começa a ter um fenômeno histórico em que remonta alguns valores da Alemanha lá atrás, tá? Alguns valores muito feios, né? Como por exemplo o próprio racismo, né? Então nós temos lá um grande músico chamado Richard Wagner, que ele era um profundo racista, né? Um típico racista, né? Então nós temos aqui remontado, né, uma ideia, né, de valores da pátria alemã e tudo mais, né? Vem o Hitler e tudo mais, né, até 45, daí dá lá depois da Primeira Guerra, vamos ter a Segunda Guerra Mundial. Esse fenômeno histórico, né, ele é retratado nesse período, certo? Nós vamos ter, além de Hitler, como um líder totalitário, né, como um cara, né, terrível, o Benito Mussolini, né, todo mundo também conhece, mas nós vamos ter também em Portugal, Salazar, na Espanha, Franco, né? Vocês lembram daquela personagem do Chaves, a Dona Clotilde, ou a nossa querida bruxa de 71? Pois é, a bruxinha de 71, ela veio de lá da Espanha fugida do Franco, porque ela resistiu ao Franco, né? Então é muito triste essa história, né? Então a história, esse fenômeno histórico, né, eu recomendo para que vocês que falam tanto de fascismo, que vocês leiam esta autora aqui, chama-se Hannah Arendt, né? Eu não sei falar muito bem outras línguas, tá? Mas vamos dizer assim, a Hannah Arendt, né? Essa escritora, essa autora, ela estuda esse fenômeno histórico, traz aspectos muito interessantes. E a gente deveria estudar mais essa autora antes de queremos falar sobre fascismo. Tá? Porque a gente tem que conhecer os autores. Ah, não, mas eu sou um cara de direita, eu não posso ler Marx. Não, você pode ler Marx para conhecer. Eu sou de esquerda, eu não posso ler John Stuart Mill. Não, eu devo ler para conhecer. Porque aí quando eu vou fazer a crítica, eu sei o que eu estou criticando. E não simplesmente esta coisa nojenta da desinformação, do que eu acho que não é bom. Entendeu? Então, assim, basicamente, eu não vou aqui falar, né, sobre tudo o que é o fascismo, porque isso não daria um vídeo de meia hora e eu não quero fazer um vídeo de meia hora. Quero fazer um vídeo de no máximo 10 minutos, mostrando que a gente tem que buscar as fontes, para daí a gente poder fazer a crítica e a nossa crítica ter peso, valor, e não ficarmos alimentando a ignorância mantida e alimentada por dois gados, um que adora verde e amarelo e o outro de vermelho. Os dois, né, sempre sendo de garganta. Os de verde e amarelo querem ser uma direita de garganta, mas no fundo não sabem os valores da direita, de fato. E os vermelhos aí, o gado vermelho, também não sabem, né, os valores da esquerda de fato, porque tudo aparência. É só bate-boca e aí tu usa os termos como xingamentos. Só que não é só xingamento. Ele tem um conceito, ele tem uma história, ele tem uma definição muito mais do que supõe essa vã filosofia da ignorância congênita. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você aí deixe o like, se você ficou até o final aqui, espalhe esse conteúdo para os seus amigos, né, traga mais pessoas aqui para o nosso canal falando história. Peço também a você aí que leia o textinho que eu deixei aqui, se você se interessou, leia o textinho que eu vou deixar na descrição do vídeo no comentário fixado. Vale a pena. Antes de falar bobagem, estude, porque senão vamos ser um país cheio de Ofélias. Aquelas que falam as asneiras tendo convicção, mas não basta só ter convicção, tem que ter conhecimento de causa.